quer garantir a sua aprovação no exame teórico do Detran, ou quem sabe até gabaritar a prova, ou se porventura você já fez a prova, mas infelizmente não deu certo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar várias questões para você obter o sucesso tão esperado, a aprovação tão esperada na prova teórica do Detran, além de muitas dicas, de muitos macetes, de muito conteúdo bem legal aqui, feito com muito amor, com muito carinho e com muito respeito por vocês aí do outro lado. Mas, claro, antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o teu joinha, teu like, teu comentário, ativar o sininho para receber os vídeos novos e compartilhar esse canal com todo mundo. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Notem bem que ele já deu uma descrição bem completa. Faz parte da pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Esta é a definição de via. Via é o espaço todo e qualquer espaço por onde circulem, por onde transitem pessoas, veículos ou animais. Então, essa é a definição de via. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Só que nota, ele diz assim: desobedece aos conceitos de direção segura. Se desobedece, a resposta é a resposta errada, a incorreta, a resposta negativa, algo que vocês não devem fazer no trânsito, ok? Essa tem que ser a resposta, que no caso será que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Porque nós precisamos sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Então, como ele desobedece, é quando ele fala que não se deve reduzir a velocidade. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feito por meio. Imagine comigo a seguinte situação: como que o guarda vai fazer para te multar quando você furar o sinal vermelho? Como que você vai receber uma multa quando você passa um radar acima da velocidade? Ah, prof. Lu, é claro que é pela placa. Exatamente isso. É como o teu veículo é identificado externamente. Externo é pelo lado de fora. Pelo lado de fora, ele vai ser identificado através da placa. Qual ou quais placas? É só você lembrar. Quantas placas tem o teu carro? Ai, prof, claro que tem duas, exatamente. Das placas, duas, dianteira e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. Veículos automotores, ao final de sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. E aqui eu aproveitei colocar para vocês as duas questões sobre placas que podem cair. Primeiro, aqui nós acabamos de ver que a identificação externa será feita por meio das placas dianteira e traseira com os caracteres iguais aos do registro do veículo, ok? Ok. Segunda pergunta: qual veículo é desprovido? Desprovido quer dizer que não tem. Qual veículo não tem a placa dianteira? Só vocês pararem para pensar no dia a dia. O ônibus, o caminhão, o carro, todos eles têm placa dianteira e traseira, certo? Agora as motos. Qual placa que a moto tem? Só a placa traseira. Por quê? Porque ela é desprovida, não tem obrigação das motos, das motocicletas aqui no Brasil terem a placa dianteira, elas têm apenas a placa traseira. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere. Aqui ele está falando da permissão, ou seja, aquele primeiro ano que vocês estão com a PPD, permissão para dirigir. Qual que é a regra? Não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média, ou seja, não pode ter duas infrações médias, mas uma infração média pode ter sim, e pode ter também infração de natureza leve. Então, ele dá para nós 3 números romanos. No 1 diz que ao candidato aprovado nos exames de habilitação, será conferida a permissão para dirigir, sim, será conferida a permissão, que terá validade de 1 ano. E a 2 fala exatamente isso, que a permissão para dirigir
tem validade de 1 ano. Também está correto. E o 3 que está errado, porque ele diz assim, que a permissão para dirigir será cassada assim que o condutor cometer a primeira infração. Não é. Ele pode ter uma infração média, ele pode ter infração leve. O que ele não pode ter é infração grave, gravíssima ou ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses. O Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu capítulo 6 a educação para o trânsito. E o Sistema Nacional de Trânsito estabelece que a educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Lembrando ainda que no trânsito, 90% dos problemas do trânsito estão relacionados com falhas humanas e principalmente com a falta de controle emocional, a nossa falta de controle emocional que gera os maiores problemas no trânsito e, claro, também o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Lembrando ainda que no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. No trânsito temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E sempre que ele perguntar o que torna o trânsito violento, são principalmente a falta de controle emocional. A falta de controle emocional do condutor, do indivíduo e também o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos, ou seja, mais de 90% dos problemas no trânsito estão relacionados com falhas humanas, principalmente com a falta de controle emocional. Aqui nós temos outra questão, também relacionada com cidadania, que diz assim: considere a seguinte situação. Então, a historinha diz assim: o veículo sobe a Rua das Rosas e, para aproveitar a mudança do semáforo, acelera para entrar na Rua das Hortênsias, quase atropelando uma mulher e seu filho que tentavam atravessar a rua. Ao perceber uma tentativa de reclamação das quase vítimas, o motorista acelera gritando palavrões. A situação descrita demonstra principalmente que alguns condutores, infelizmente, agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Aqui, pessoal, ele está dando para nós uma tabela com 3 motoristas e diz que esses motoristas cometeram as seguintes infrações. Mas o que ele quer saber, na verdade, é com relação à suspensão do direito de dirigir, exatamente. E para você poder responder essa questão, você vai precisar lembrar que, com relação à velocidade, vai gerar a suspensão quando você transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Toda vez que você andar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, vai sim gerar a suspensão direta da habilitação. Não precisa você ter nenhuma outra infração. Essa é uma infração que já gera suspensão direta. Outra, por exemplo, dirigir alcoolizado. São 2 infrações que geram a suspensão direta da habilitação, mesmo que você não tenha nenhuma outra infração. Tá, mas como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou achar esse 50%? É muito fácil. Vocês irão pegar a velocidade máxima, ali no primeiro caso, 90, e vão somar 90 à sua metade. Qual que é a metade de 90? 90 divididos por 2 é quanto? 45. Agora vocês vão somar 90, que é a velocidade máxima, mais os seus 50%, que é 45. Vai dar o quê? 135. Quer dizer que até 135 é uma infração grave com 5 pontos, a partir de 136 é uma infração gravíssima com 7 pontos. Só que o motorista 1 estava abaixo, então ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesma coisa. Velocidade máxima é 100. 50% de 100, ou seja, a metade de 100 é quanto? 50. 100 mais a sua metade, que é 50, é igual a 150. Até 150 é uma infração grave, com 5 pontos. A partir de 151 é uma infração gravíssima e que gera suspensão direta do direito de dirigir. Só que o motorista estava abaixo, então ele também não vai ser suspenso. E o motorista 3, mesma conta. 40 mais a sua metade. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é igual a 60.
significa que até 60 é uma infração de natureza grave com 5 pontos, a partir de 61 é uma infração gravíssima com 7 pontos que gera suspensão direta da habilitação. E o nosso motorista estava a 65. 65 é mais que 61, portanto, o motorista 3, sim, ele vai ter o direito de dirigir suspenso por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha de proibido estacionar é. Lembrem-se de uma dica. Sempre que falar em estacionamento proibido, a resposta tem que ter remoção. Infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. É muito importante vocês lembrar. Toda vez que tiver estacionado de forma irregular, além da multa, além da penalidade, vai ter a medida administrativa de remoção do veículo. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam. Essas marcas a que ele se refere é aquela faixa central que divide a pista de rolamento, a pista da direita e a pista da esquerda. Sempre que ela for primeiro na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Quando for branca, são fluxos de mesmo sentido. Sempre que ela for interrompida, seccionada, pontilhada, tracejada, enfim, ela permite a ultrapassagem. Agora, se ela for uma linha contínua, sem interrupção alguma, aí ele vai proibir a ultrapassagem. Mas nesse caso, a linha interrompida, seccionada, pontilhada, ela permite sim, é permissão de ultrapassagem. E para finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, eu quero relembrar a vocês o que é infração. Infração, ele pode cair perguntando para você, constitui infração de trânsito o quê? A inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, ok? Ele também pode perguntar quando que o condutor comete uma infração de trânsito, quando ele faz algo errado, ou seja, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Ele também pode perguntar quais que são as infrações. Nós vamos ter 4 infrações: gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Assim como ele pode dar para vocês lá 3 motoristas e falar que o motorista 1 cometeu uma infração gravíssima, que o motorista 2 cometeu 2 infrações graves, que o motorista 3 cometeu uma grave, uma gravíssima e uma média. E qual que é a somatória de ponto? Aí vocês precisarão saber que infração gravíssima é 7 pontos, que infração grave é 5 pontos, infração média é 4 pontos e leve é 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Notem bem, se ele está falando de um motorista educado, esse comportamento ele tem que ser humano, ele tem que ser adequado. Então, ele tem que ser o quê? Positivo. Então, vocês vão ler as alternativas, o que for negativo, vocês descartam. Vamos tentar? Então, a letra A. Proceder com humildade. Ok. Agora, procurando dirigir rápido, permanecendo menos tempo na via, não vai dirigir rápido, não. Vai dirigir dentro do limite de velocidade estabelecido para a via. Letra B. Entender que seus direitos são mais importantes. Será que é isso? Ou isso é ser egoísta e não se preocupar com o próximo? Lembrem-se que no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Letra C. Proceder com parcialidade, não se importando com os direitos alheios? Também não. Mais uma vez, no trânsito temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, e nós temos que respeitar a todos. Portanto, só restou a letra D, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Positivo, com certeza. O motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve fazer uso da comunicação amigável,
avisar e ajudar. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Eu vou aproveitar essa questão aqui para eu explicar para vocês a diferença entre multa, multa e retenção e multa e remoção. Primeiro aqui, ó. O que ele está falando? Que esse veículo está o quê? Está com luz alta. Ele está falando que está com problema, que a luz está quebrada ou não. Ele só está falando que o condutor, ele teve uma atitude de deixar a luz alta. É uma atitude. Por quê? Toda vez que for uma atitude errada, vai gerar apenas multa. Quer ver um exemplo? Avançar o sinal vermelho. Nossa, professora, mas é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é o quê? É apenas multa. Por quê? Porque é uma atitude errada, uma atitude irregular. Então, é só multa. Agora, na letra A, ele fala em multa e retenção. Retenção só vai acontecer quando tiver algo para arrumar. Por exemplo, estar andando sem cinto. É uma infração grave, com 5 pontos, que gera o quê? Multa e retenção para regularização, certo? Na letra B, ele fala em multa. Essa é a nossa resposta correta, é apenas multa, porque é uma atitude errada. Na letra C, ele fala em recolhimento da CNH, não é para tanto. E na letra D, ele fala em multa e remoção do veículo, também não é. Por quê? A remoção do veículo vai acontecer quando o condutor tiver estacionado de maneira irregular, certo? Então, ó, aqui mais uma, ó. A desobediência foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória, que é aquela plaquinha lá de pare, é uma infração gravíssima que será punida com. Tudo bem, é gravíssima, é 7 pontos, mas é apenas multa. Por quê? Não tem nada errado, não tem nada para arrumar para ser considerado uma retenção. Também não está estacionado de maneira irregular para gerar a remoção. Como é uma atitude errada, assim como a atitude de deixar a luz alta acesa, avançar o sinal vermelho, são atitudes. Quando forem atitudes, é apenas multa. Então, em ambos os casos, é apenas multa. Aqui, letra B, apenas multa. Quando for uma atitude errada, uma atitude irregular, vai ser apenas multa. Para facilitar para vocês entenderem. Multa, primeiro, que multa é o quê? É uma penalidade, tá? Quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta. Só que a multa, ela poderá vir acrescida do quê? Da medida administrativa, que aí será o quê? A retenção e a remoção. Então, ó, multa, só multa vai ser quando for uma atitude errada. Furou o sinal vermelho, tá com luz alta. Agora, a retenção é quando tem algo para arrumar, tem algo errado. Por exemplo, tô dirigindo sem cinto, ou tô transportando criança sem o dispositivo adequado de retenção. Vai gerar o quê? Vai gerar multa, que é uma penalidade, e vai ser acrescida da medida administrativa, que sempre vai começar com R, que pode ser retenção quando tem algo errado, algo para arrumar, ou a remoção, que é quando você está estacionado de maneira irregular, estacionado atrapalhando a circulação dos demais usuários da via. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa pare, que foi a plaquinha que nós acabamos de ver, que avançar essa placa pare é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, mas é apenas multa. Por quê? Porque é uma atitude errada, ok? Então, tanto a plaquinha de pare quanto o sinal vermelho, elas são da cor vermelha, porque elas são de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. E ele quer saber, nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá o quê? Será que ele comete crime de trânsito na letra A? Só crime de trânsito na letra B?
infração de trânsito na letra C ou na letra D, infração de trânsito apenas se der causa a acidente com vítima. O que vocês acham? Como nós já vimos, né, claro, é apenas uma infração de trânsito com multa. Por quê? Porque há uma atitude errada, é uma atitude irregular. Então, tanto avançar o sinal vermelho quanto a placa de pare é infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, mas que gera apenas multa por ser uma atitude errada, uma atitude incorreta, certo? Que é uma penalidade. A multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. São exemplos de penalidades. Diferente da medida administrativa, que daí começa com a letra R, que é a retenção ou a remoção. Ó, mais uma vez para reforçar. Multa é quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta. Multa, que é a penalidade mais a medida administrativa de retenção, é quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, algo de errado com o veículo, com o condutor ou com o que ele transporta. Agora, vai ser multa, que é a penalidade, mais a medida administrativa de remoção, quando esse condutor tiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Então, remoção quando tiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando os demais. Multa é quando for uma atitude errada, retenção é quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, e remoção é quando tiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. É a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente. Se ele segue, nós estamos fazendo um segmento, ok? Então, qual que é essa distância? Letra A, reação. Letra B, distância de segmento. Letra C, distância de parada. Ou letra D, distância de frenagem. Eu sempre dou uma dica para vocês, que é lerem a pergunta 2 a 3 vezes antes de ir para a resposta, porque aí vocês conseguem identificar as palavras-chave e a resposta ela fica muito familiar. O veículo que segue é segmento. Logo, essa distância será a distância de segmento, que é a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente, ou a distância mínima necessária para evitar a colisão com o quê? Com o veículo que está seguindo à sua frente. Aqui mais uma falando também, só que aqui ele inverteu. Ele já contou que a distância de segmento ou distância de segurança é definida como. Agora ele quer a definição. E a soma da distância de frenagem com a distância de parada. Dica, anotem aí. Só existe a soma de reação mais frenagem que gera parada. Reação mais frenagem igual a parada. Não existe somar frenagem com parada. Não existe somar reação mais parada lá na letra D. E na letra C, a soma da reação mais a frenagem gera a parada. Portanto, o segmento é o quê? Letra B, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. A distância de segmento também pode ser chamada de distância de segurança. Distância de segmento ou distância de segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. E essa distância será sempre medida em 2 segundos. Então, anotem aí. Segmento ou segurança, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, medida sempre em 2 segundos. Essa questão aqui é muito parecida com aquela primeira que nós vimos. Só que aqui ele já está dizendo o seguinte: o motorista que não mantém a distância de segmento. Já aprendemos, né, que distância de segmento ou de segurança é aquela que você mantém do veículo que segue à sua frente, que permite uma manobra de emergência, uma manobra segura e que é medida em 2 segundos. É a distância do veículo da frente.
Agora, o motorista que não mantém essa distância de seguimento, que não mantém essa distância de seguimento, ele pode envolver-se em colisão com quem? Com o veículo da frente, letra A, com o veículo de trás, na letra B, com o pedestre, na letra C, ou com o veículo que vem em sentido contrário, na letra D. É claro que é com o veículo da frente, porque se é seguimento, é com o veículo que está seguindo a sua frente. Para evitar essa colisão, que a gente mantém a distância de segmento ou de segurança, que é medida em 2 segundos sempre. Na letra D, o veículo que vem em sentido contrário, esse tipo de colisão é quando nós vamos fazer uma ultrapassagem sem ter os cuidados necessários. Quando nós batemos com o veículo que vem no sentido contrário, quando a pessoa se envolver numa colisão com o veículo que vem no sentido contrário, é porque quase sempre foi efetuado uma manobra de ultrapassagem sem respeitar os cuidados necessários, que é ter tempo, que é ter distância, que é ter motor e ter a habilidade para efetuar esse tipo de manobra. E aí aqui, pessoal, ó, eu fiz um esqueminha para vocês entenderem a diferença de cada uma. Então, ó, o enunciado da questão diz assim: a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo. Notem que eu frisei em verde. Por quê? Porque essa é a distância de parada, ok? Só que a parada é o quê? É a soma da reação mais a frenagem. Então, notem em azul a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Lá embaixo, na letra D, distância de reação, em azul. Em azul, distância de reação. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, ok? Reação, ok. Na sequência, agora vejam lá que eu coloquei em cor de rosa, do momento em que ele aciona o freio até a parada total. É o que? É frenagem. Em rosa, a letra B, distância de frenagem. É quando ele aciona o freio, continua freando até o carro parar. Distância de frenagem. E quando eu junto em azul a reação, que está na letra D, mais a frenagem, em rosa, que está na letra B, ele vai gerar o quê? A parada, que está em verde, na letra C. E na letra A, que nós acabamos de ver, que é a distância de segmento, que é que você mantém do veículo que está seguindo a sua frente, medida sempre em 2, é caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. É muito comum cair também com relação ao uso da buzina, que também vai ser uma infração de natureza leve, mas nesse caso, infração leve com 3 pontos, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. É proibido a todo condutor de veículo dirigir com apenas uma das mãos. E aí vem alguns questionamentos, né? Ah, mas e para troca de marcha e para fazer a sinalização? Esse, pessoal, é uma exceção. Com exceção, né, para troca de marchas e para fazer a sinalização, seja usando pisca ou mesmo a sinalização gestual. Então, é proibido a todo condutor de veículo dirigir com apenas uma das mãos, com exceção para troca de marcha ou para fazer algum tipo de gesto. E uma infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação, que é deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou habilitação do condutor. Só cuidem porque estar com a habilitação vencida é uma infração leve com 3 pontos. Agora, dirigir com ela vencida é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, fiquem atentos. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. Se o trecho é alagado, a água ela é pesada.
Então, o veículo ele precisa de força. E aonde que nós temos essa força? Na primeira marcha. Então, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Eu já vou contar para vocês como é que vocês vão fazer se vocês se depararem com uma aquaplanagem. E o segundo, ele fala que, em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Ele poderia falar também que seria proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Então, usar viseira ou óculos de proteção é uma regra de segurança obrigatória, ou então transportar crianças com menos de 10 anos, que é, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele também gera suspensão direta da habilitação. Então, se caso perguntar, né, que é uma sobre a regra, que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos, ou usar viseira ou o óculos de proteção. Então, como eu prometi para vocês, durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, ele vai o quê? Reduzir a velocidade. De que maneira? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência. Isso na aquaplanagem. Se for um trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Então, trecho alagado, engata a primeira marcha e mantém, né, o carro acelerado, regulando a velocidade com a embreagem. E se for na aquaplanagem, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Ao tentar partir com o veículo, após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre. E ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada. Para dar a partida, utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar. Pessoal, aqui é muito importante. Aqui é o que nós conhecemos popularmente como fazer uma chupeta. Bem provável que esse termo você já escutou, independente de qual estado você esteja assistindo esse vídeo. Quando você vai fazer isso, como é que você tem que fazer? Você não vai ligar positivo com positivo e negativo com negativo? Sim, isso nada mais é que ligar as baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, que é a mesma coisa que ligar as baterias em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, as baterias em paralelo. Aproveitando essa questão, caso caia para vocês perguntando como que vocês irão remover a bateria. Você precisa tirar agora a bateria do teu carro. Como que você vai fazer? Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Então, para remover, para tirar a bateria do teu carro, solta primeiro o cabo do negativo e depois o cabo do positivo. E quando você for dar a partida com uma bateria auxiliar, você irá ligar as baterias em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, ou seja, as baterias em paralelo. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Só que notem lá embaixo que ele quer a suspensão do direito de dirigir. Então, aqui nós precisaremos identificar as situações que geram a suspensão do direito de dirigir. O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Pessoal, mais de 20% é uma infração de natureza média com 4 pontos. De 20 a 50 é uma infração de natureza grave com 5 pontos. A mais de 50%, aí sim, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação e a suspensão direta da habilitação, que é exatamente o que o nosso motorista 2 fez. Ele tem o registro de uma infração por transitar
em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, sim, ele gera a suspensão direta da habilitação, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra infração. Essa é uma infração que já suspende direto. Mesma coisa, por exemplo, dirigir alcoolizado. O condutor não precisa ter nenhuma outra infração, mas a partir do momento que ele for pego dirigindo alcoolizado ou sob efeito de álcool ou qualquer substância que cause dependência, vai gerar suspensão direta por 12 meses desse condutor. E o motorista 3, ele tem 18 pontos. Ele não vai ser suspenso independente da infração. Por quê? A primeira suspensão vai começar com 20. Por quê? Quando o condutor tiver duas infrações de natureza gravíssima, como é o caso do motorista 3, ele vai suspender com 20. Só que ele tem 18, então ele também não vai ser suspenso, vai ser apenas motorista 2. Com relação à pontuação, lembrem-se, ele vai suspender com 20 quando o condutor tiver duas infrações gravíssimas ou mais. Ele vai suspender com 30 quando o condutor tiver uma infração gravíssima e somar 30 pontos. E ele vai suspender com 40 quando esse condutor não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima, tiver só infração grave, infração leve, infração média. Aí a suspensão será com 40 pontos. O censo de 2000 apurou que 81,2% da população brasileira vive nas cidades. Esse fato tem contribuído para, imaginem comigo, 80% da população morando na cidade. Esse povo vai precisar trabalhar, vai precisar estudar, vai precisar sair para o shopping, fazer uma refeição, vai. E o que eles vão precisar? Do carro, da moto, do ônibus, enfim. O que isso tudo vai gerar? Ele vai piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos automotores, ou veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. Então, tudo isso está diretamente relacionado com a poluição atmosférica. Vai piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. Para ser habilitado na categoria E, o candidato a condutor deve. Categoria E é para dirigir carreto. Sabe aquele carretão, aquele bitrem, aquela coisa linda? Então, aquele lá é categoria E. A categoria C e a categoria E é para caminhão, tá? A C para o caminhão pequeno e a E vai ser lá para o caminhãozinho maior. O que precisa? Estar habilitado no mínimo há 1 ano na C e também precisa ser maior de 21 anos. Então, para fazer a E, 1 ano da categoria C ou 1 ano da D, tanto faz, e precisa ter 21 anos completos para fazer tanto a D quanto a E. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que, pessoal, comportamento seguro é uma atitude positiva, é algo que vai favorecer, que vai auxiliar o trânsito, ok? Olhe na letra A, calibrar os pneus do veículo diariamente. Pensa a situação de todo dia você passar no posto, calibrar o pneu, gente, não tem como. Isso não é um comportamento seguro. Comportamento seguro é calibrar os pneus quinzenalmente, não todo dia. Então, vai ser o quê? Perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los. Direção defensiva é direção preventiva. É perceber, é antecipar situações de perigo a fim de evitar. Então, percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou, na medida do possível, controlá-los. Em uma via urbana são as vias que estão dentro da cidade e que serão 4: trânsito rápido, arterial, coletora
e local. Sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade mínima de... Meu Deus, e agora, Prof. Lu? Ele não falou qual via é essa. Pois bem, vamos lembrar o seguinte. Via local. Qual que é uma via local? É aquela via que dá acesso a lotes lindeiros. São aquelas vias quase que particulares. Por exemplo, a trânsito rápido é uma via de 80 km por hora. Não tem a prioridade dos veículos, não tem estacionamento, não tem sinaleiro, não tem faixa de pedestre, não tem nada. A prioridade é dos veículos, 80 km por hora. Na via arterial, aí nós vamos ter a velocidade de 60 km por hora. Na via coletora, nós vamos ter a velocidade de 40 km por hora. E na via local, a velocidade será de 30 km por hora. Mas atenção, estas são as velocidades máximas. Qual que é a velocidade mínima? Vamos ver aí quem acertou. Escreva aqui nos comentários qual que é a velocidade mínima nas vias. Será sempre a metade da velocidade máxima. Por exemplo, na trânsito rápido, se a máxima é 80, a mínima é metade. Metade de 80 é 40. Nessa daqui, na via urbana local, se a máxima é 30, a mínima vai ser a metade. A metade de 30 será 15, então a velocidade mínima será sempre a metade. A distância de reação é definida como... Note que na própria pergunta ele já nos dá a resposta. Reação. Reação é quando você reage a alguma coisa, quando você faz alguma coisa, quando você toma uma atitude, certo? Então, ó, na letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, será que isso é reação? Letra B, soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Pessoal, essa soma não existe, tá? A única soma que pode existir é somar reação mais frenagem, que vai gerar parada. Então, já descartam essa. Letra C. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo... Opa, pera lá. Ó, aqui já estamos tendo uma ação. Ele viu o perigo, ele tirou o pé do acelerador e ele acionou o freio. O que que ele teve? Ele teve uma reação. Ele viu um cachorro, por exemplo. Ele não vai bater, ele não vai machucar o animal. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma reação, ele vai tomar uma atitude. E qual que vai ser essa atitude? Tirar o pé do acelerador e acionar o freio. Na letra D, ele fala da soma da distância de parada com frenagem. Novamente, essa soma não existe. E na letra A, ele fala aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Essa é a distância de segmento ou de segurança, que é medida em 2 segundos. Aqui, ele já está perguntando da distância de frenagem. Essa é mais fácil ainda, porque frenagem, se é de frenagem, ele está fazendo o quê? Ele está freando. Letra A. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Soma da distância de reação com a distância de segmento, lembrando que essa soma não existe. Letra C. Soma da distância de parada com distância de reação, também não existe. Letra D. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, essa nós já aprendemos que é a distância de segmento ou de segurança, que é medida em 2 segundos. Então, frenagem é a letra A, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Então, nós temos na primeira questão a distância de reação, que é quando ele vê o perigo, tira o pé do acelerador e aciona o freio. Na sequência, nós vamos ter a distância de frenagem, que é aquela que ocorre desde que ele pisa no freio até a parada total do veículo. E aí, quando a gente soma essas duas, o que nós vamos ter? Que é exatamente essa questão aqui, ó. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Qual distância que é essa? Essa é a reação. Só que ele continua.
Ele viu o perigo, ele acionou o freio e continuou freando até o carro parar. Essa segunda parte é a distância de frenagem. Só que notem que aqui ele deu a distância completa. Desde o momento em que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar totalmente. Ou seja, ele está somando a reação na letra C, mais a frenagem da letra D, que vai resultar no quê? Distância de parada na letra A. Então, a distância de parada ela é a soma da reação mais a frenagem, que é exatamente o que está nessa questão aqui. E na letra B de bola, nós vamos ter a distância de segmento, que nós já vimos, que é aquela, né, que vocês mantêm do veículo que está seguindo a sua frente, que evita a colisão com o veículo da frente, e sempre será medida em 2 segundos. Para facilitar vocês entender essa questão, eu fiz assim, ó. Então, vocês têm ali, em cor de rosa, a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, certo? Isso é a reação, em cor de rosa. Depois, em azul, nós vamos ter do momento em que ele aciona os freios até a parada total do veículo, que é a distância de frenagem. E quando nós somamos as duas, ou seja, a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona os freios até a parada total do veículo, é a distância de parada, que nada mais é a soma da reação mais a frenagem, que vai gerar a distância de parada. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Pessoal, cuidem, por quê? Ele não está falando de suspensão, ele está falando de cassação. Qual a diferença? Suspensão é algo temporário, que pode variar de 30 dias até 18 meses. O condutor, ele não perde a carteira. Ele fica impossibilitado de dirigir pelo tempo referente à suspensão. Por exemplo, dirigir alcoolizado na letra D gera suspensão direta de 12 meses, mas ele não perde a carteira. Ele faz o curso de reciclagem e pega a mesma carteira. Já a cassação, ela sempre vai ser 2 anos. O condutor, ele perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, ele volta a estaca zero. Ele vai ter que fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames referentes à habilitação para poder se reabilitar. E quando que ele vai ser cassado? Está na letra C, quando ele for condenado judicialmente por delito de trânsito. Quando ele dirigir transportando passageiro em veículo de carga, não vai gerar nem suspensão nem cassação. Quando transpor bloqueio viário, também não. Quando dirigir alcoolizado, vai gerar suspensão. Agora, cassação, letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Dica para acertar essa questão. Imagine que você é o ciclista, você está atravessando a via e o sinal ficou verde. O que você quer que a pessoa que está no carro faça? Letra A. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Você já iniciou a travessia. Letra B. Pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Letra C. Aguardar o final da travessia. Ou letra D. Buzinar para o ciclista. Buzinar a não ser que seja alguém conhecido para cumprimentar, mas fora isso não pode. Também não vai sinalizar para o ciclista desistir, muito menos colocar o carro em movimento, porque isso vai apresentar risco à vida do ciclista. Então, ele terá sim que aguardar o final da travessia. Então, mesmo que o sinal fique verde para o ciclista, o condutor do veículo motorizado, ele tem o dever, a obrigação
de aguardar o final da travessia. Porém, tem um outro detalhe. Aqui nós estamos falando do ciclista que está atravessando a via e qual é a atitude do condutor do veículo motorizado. Só que aí tem o outro lado. O que o ciclista, o que o pedestre que está atravessando a via deverá fazer nessa situação? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, se tem um ciclista atravessando a via, um pedestre ou quem for, o sinal ficar verde, o condutor do veículo motorizado deverá aguardar o final da travessia, porém, a pessoa que está fazendo a travessia, seja o pedestre, o ciclista ou quem quer que seja que esteja atravessando a via, deverá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Então, se cair qualquer uma dessas questões, agora vocês já sabem que, primeiro, o veículo motorizado deverá aguardar o final da travessia e que a pessoa, né, seja o pedestre, o ciclista, quem quer que esteja atravessando a via, deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. No que diz respeito ao uso da buzina, considere. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. 1. O condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes? Claro, com certeza, deverá sim para evitar, né, um acidente. Então, o número romano 1 está correto. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra D, que não tem a presença do número romano 1. O 2 fala que o condutor de um veículo, ao sair da garagem, deverá obrigatoriamente usar a buzina. Parem para pensar. Quando o pai, a mãe, o namorado de vocês, a namorada, tira o carro da garagem, ele fica buzinando toda vez que vai tirar o carro da garagem? Claro que não. Imagina o tamanho da poluição sonora que seria. Então, não. Isso não é verdade. Então, a número 2, ela está errada, ela não é verdadeira. Então, vocês já podem descartar a letra C, que tem a presença do número romano 2. E o 3 fala que o condutor de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento pela via preferencial, deverá obrigatoriamente usar a buzina. Gente, mesmo sistema da garagem. Pense toda vez que uma pessoa chegar numa preferencial, ela começar a usar a buzina. Olha o tamanho da poluição sonora. Então, não, isso não é verdade. Isso não é real, isso não é obrigatório. Portanto, só está correto o número romano 1. Letra B, ou seja, o condutor de um veículo poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Para fazer uma conversão à esquerda, no período noturno, em uma via urbana de pista simples, com duplo sentido de circulação, o condutor deve. Primeiro, que se é de noite, é óbvio que a gente precisa estar com as luzes acesas. Mas não é luz alta, tá? É luz baixa. Se é pista de sentido duplo, significa que tem uma pista indo e uma pista vindo, certo? Então vamos às nossas opções. Letra A. Acender as luzes altas dos faróis? Não, não preciso e não devo usar a luz alta, muito menos porque é em via urbana. Via urbana quase sempre ela será sinalizada, não, será iluminada. Letra B. Dar um toque rápido na buzina? Nós acabamos de ver na questão anterior que não. Você não vai usar a buzina nem para sair da garagem, nem para fazer uma conversão. Letra C. Piscar os faróis? Não tem o porquê, a não ser que você esteja cumprimentando alguém que está vindo no sentido contrário, mas se não for o caso, não tem necessidade. Então, só nos resta a letra D, acionar o dispositivo indicador de direção. Pessoal, seja de dia, seja de noite, faça chuva ou faça sol, tem que sempre acionar o dispositivo indicador de direção, tá? E outro detalhe, como essa pista é dupla, vocês irão aproximar o veículo de vocês ao centro da pista ou o mais próximo possível da linha divisória de fluxo.
Não vindo nenhum veículo da frente, vocês podem entrar, né, para a esquerda sem problema algum. Porém, se tiver vindo alguém, vocês irão parar no meio da rua mesmo, esperar essa pessoa passar e na sequência virar para certo motorista. Ao ajudar a socorrer um acidentado, está em dúvida se ele apresenta entorse, luxação ou fratura no braço esquerdo. Ao tentar chegar a um diagnóstico correto, ele fez vários testes para avaliar a capacidade de movimentação do braço esquerdo do acidentado. Esta conduta de primeiros socorros é considerada, pessoal. Lembrem-se do seguinte: vocês não vão diagnosticar nada, uma vez que vocês não têm nenhum tipo de formação na área, tá? Vocês também não vão utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Então, é errado. É errada, porque esse procedimento poderá ocasionar complicações graves. Então, não é certo, tá? É errado. Vocês não têm condição de fazer nenhum diagnóstico, nenhuma avaliação, nem usar nenhum tipo de técnica, seja simples ou complexa. Lembre-se ainda de não movimentar nem remover os acidentados, não tirar capacete de motociclistas, não tirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, nem tentar colocar ossos no local, voltar, né, o osso no lugar dele. E também, quando tiver presença de sangue, não entrar em contato com o sangue das vítimas. Os gradis são dispositivos utilizados para. Esses gradis são aquelas cerquinhas que a gente vê dividindo uma pista da outra. Para que eles servem? Justamente para evitar a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto, para evitar um retorno, para evitar uma situação que possa trazer um perigo. Então, eles são colocados para evitar essa interferência. Então, significa que se tiver um gradil desse, ele vai evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Ele vai evitar que os veículos troquem de pista em algum momento pela presença dos gradis. Para ultrapassagem segura, em pista simples, 2 faixas, uma por sentido, sem canteiro central, então não tem presença de gradis, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Nos aclives, o que é um aclive? Aclive é uma subida. Um declive é uma descida. Declive é descida, é ladeira. Já o aclive é uma subida. Então, nos aclives, nas subidas, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Nos aclives, nas subidas, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. A substância diazina, que provoca a poluição do ar, é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a. A diazina, pessoal, vem de diesel. Diesel, diazina, tá? Então, o óleo diesel, que é o mais poluente de todos, é o que vai emitir essa substância que leva o nome de diazina. Aproveitando, relembrar vocês sobre os combustíveis mais poluentes que nós temos hoje. Então, em primeiro lugar, nós vamos ter o diesel, que ele é o mais poluente de todos. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina, independente se ela é comum ou aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós vamos ter o álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, ele se assemelha à gasolina, então a emissão de poluentes do álcool e da gasolina nos veículos novos e bem regulados é semelhante, sim, é parecido, não é igual, mas é parecido. E em quarto e último, menos poluente, mas também menos usado, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Ele é o menos poluente e também o menos usado. Então, poluição, em primeiríssimo lugar, o diesel. Em segundo lugar, a gasolina, tanto comum quanto aditivada. Em terceiro, nós vamos ter o álcool.
Os veículos novos e bem regulados, a emissão do álcool e da gasolina são semelhantes. Em quarto e último, menos poluente e menos usado, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. E sobre os gases, né, que são emitidos aí por cada um deles. O diesel, ele vai emitir uma substância que leva o nome de diazina. Então, diesel, diazina. A gasolina vai emitir o monóxido de carbono e o álcool vai emitir os aldeídos. Então, diesel, diazina, gasolina, monóxido de carbono e o álcool vai emitir os aldeídos. Lembrando que o mais poluente de todos é o diesel e o menos poluente de todos é o GNV, gás natural veicular, menos poluente, mas também menos utilizado. Um acidente pode provocar várias situações, tais como: número 1, chuva e granizo. Um acidente pode provocar chuva e granizo? Não, gente, não pode. 2, incêndio e explosão? Sim. Dependendo do tipo de veículo que tiver batido, pode sim ter um incêndio e evoluir para uma explosão. 3, novas colisões e atropelamentos? Sim, com certeza. Principalmente pela nossa curiosidade, ao passar devagarzinho por um acidente, querer saber, querer ver o que aconteceu, querer tirar uma foto para postar na rede social, pode sim gerar novas colisões e novos atropelamentos. E 4, óleo e obstáculos na pista, com certeza. Por quê? Quando você bate o teu carro ele tem fluidos, ele tem líquido. Ele tem óleo de motor, ele tem óleo de caixa, tem óleo de freio, tem água do radiador. Provavelmente vai quebrar um para-choque, então sim, terão, né, óleos e obstáculos na pista. Em via urbana são as vias que estão dentro da cidade, que serão trânsito rápido, arterial, coletora e local. A velocidade máxima é de 60 km por hora. Esta, pessoal, é uma via arterial. Via arterial são as vias de 60 km por hora. As demais velocidades serão: trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas. Lembrando que a mínima será sempre a metade. Por exemplo, na arterial, se a máxima é 60, a mínima será a metade, que é 30 km por hora. Um condutor, ao dirigir numa via coletora, sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar no máximo a, como vocês já viram, 40 km por hora. Reforçando mais uma vez, trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. E a velocidade mínima será sempre a metade da máxima. O aditivo usado em sistemas de arrefecimento de motores de combustão interna tem como principal finalidade aumentar o ponto de ebulição da água. Então, o aditivo usado em sistemas de arrefecimento, ele tem a principal finalidade de aumentar o ponto de ebulição da água. A placa A46 significa, bom, é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. E neste caso, a placa A46 significa peso bruto total limitado. Por quê? Porque ele tem uma seta bem grandona apontando para baixo. Então, ele está mostrando um todo, é o caminhão como um todo. O veículo como um todo é o peso bruto total limitado. Diferente do peso bruto total por eixo, que é esta outra plaquinha ali. Notem que aí vocês já vão ter uma setinha pequena
e vocês vão ter o desenho realmente do eixo do veículo. Então, se cair essa com a seta grandona, é peso bruto total. Se cair esse com a seta pequenininha, apontando ali nessa espécie desse eixo, aí significa peso limitado por eixo. Para dirigir um veículo não articulado, utilizado no transporte de passageiros, olha a dica. Quem aí acompanha o canal vai lembrar que os veículos que transportam passageiros ou serão o B, que é o carro até 8, ou será o D de dado, que é o ônibus, micro-ônibus, ou seja, aqueles veículos que levam mais de 8 pessoas. E ele continua: de passageiros com lotação superior a 8 lugares, excluindo do motorista, o condutor deverá estar habilitado na categoria D de dado. Então, para transporte de pessoas, ou é B de bola até 8, ou é D de dado acima de 8. Relembrando as nossas categorias, então nós vamos ter categoria A, que é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. A categoria B de bola, que é para carro, até 8 lugares. A categoria C, que é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A categoria D de dado, que foi da questão que nós acabamos de ver, que é o ônibus, micro-ônibus, van, qualquer veículo que transporte mais de 8 passageiros, que tenha mais de 8 lugares. E a categoria E, que é para carreta, aquela carretona lá, o bitrem, que é acima de 6.000 quilos. E olha a dica que eu sempre dou para vocês quando cair para identificar se é carga ou pessoas. Então, B de bola e D de dado transporta pessoas e a C e a E transporta carga. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Bom, para começo, uma dica que eu dou para vocês, que vocês já podem descartar pelo menos umas 2 alternativas, é que toda vez que ele falar em proibição, precisa ter o cortezinho. Então, notem que nós temos o corte na letra A, um tracinho em cima da placa que dita uma proibição, e também na letra D. Na letra B e na letra C, nós não temos esse cortezinho, então não é, vocês já podem descartar. A letra B, que significa alfândega, e a letra C, que significa a rotatória ou sentido circular. Então, nós ficamos entre a letra A e a letra D, que ambas está ditando uma proibição. Na letra A, nós temos um trator, então não tem nada a ver com proibido acionar buzina. Agora, na letra D, nós temos o quê? Justamente uma cornetinha. E essa corneta está com um cortezinho. Então, significa que é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, a resposta correta é a letra D, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar uma reforçada com vocês em relação à nossa sinalização. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases. Notem bem, o fator principal dessa questão, a palavra-chave dessa questão, é a emissão de gases. Portanto, a resposta tem que estar relacionada com emissão de gases, responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a letra A, difusão de pesquisas sobre novos combustíveis, como carvão para substituir o petróleo. Ele não fala de emissão de gases. Letra B, criação do Ministério do Meio Ambiente, que passa a ser responsável pelas condições ambientais do planeta.
também não fala da emissão de gases. Letra C. Introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades. Notem que também não fala da emissão de poluentes. Agora, olhem a letra D. Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Então, a única que está falando em relação à emissão de gases é a letra D e é a nossa resposta correta. Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Qual sinalização indica uma passagem em nível? Pois bem, a placa que ele se refere é essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui é o que indica uma passagem em nível. É uma plaquinha amarela, que são todas as placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Pois bem, mas o que ela significa? Parada obrigatória? Não é parada obrigatória porque teria que ser em vermelho. Letra B, Cruz de Santo André? Será que é? Vamos ver as outras alternativas. Letra C, dê a preferência. Dê a preferência, pessoal, também é na cor vermelha, então não é. E letra D, sentido obrigatório também não é, porque também seria em vermelho. Portanto, esta plaquinha, a resposta correta é a letra B, é a placa A41, que significa Cruz de Santo André, que adverte ao condutor do veículo da existência no local de cruzamento com linha férrea em nível, ou seja, passagem em nível. Letra B, Cruz de Santo André. Começa a chover forte e o condutor está trafegando no limite de velocidade regulamentado na rodovia, que é de 80 km por hora. O pavimento é de asfalto, está em boas condições. O veículo é novo, com pneus em ótimo estado. A providência correta em termos de direção segura é: letra A, reduzir a velocidade até 40 km por hora para evitar o efeito da aquaplanagem. A princípio, a primeira opção sempre tem que ser reduzir a velocidade, mas vamos ler as demais alternativas. Letra B, manter a velocidade, não, já podem descartar. Letra C, reduzir a velocidade até 30, não tem como, porque ele já deixou claro que o máximo é 80, então o mínimo só poderá ser 40. E a letra D, manter a velocidade, também não será. Então, sim, a resposta correta é a letra A, reduzir a velocidade até 40 km por hora para evitar o efeito da aquaplanagem, que nada mais é que a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve. Para você acertar essa questão, você precisa lembrar dos 3 pilares das normas de circulação e conduta. Primeiro, a preferência será de quem vem da rodovia. Segundo, a preferência em caso de rotatória será quem por ela estiver circulando. E terceiro, cruzamento sem sinalização, a preferência será de quem estiver vindo pela direita. Então, notem que ele diz que tem o condutor, porém, está vindo um veículo aonde? Na direita desse condutor. Então, ele vai ter que ceder a preferência para quem está na sua direita. Logo, letra A vai ser a nossa resposta correta. Ele vai parar o veículo e dar preferência ao outro veículo. Então, todo e qualquer cruzamento sem sinalização, a preferência será de quem estiver à direita do condutor. Nesse caso, tem o condutor e tem alguém na direita dele, então ele vai parar e vai dar a preferência para este veículo. Se fosse ele quem estivesse na direita de outro veículo ou não tivesse ninguém na direita dele, aí a preferência seria dele. A bomba de água é um dos componentes do sistema que controla a temperatura do motor.
a função básica é: normalmente uma bomba, ela vai servir para quê? Para aspirar, para puxar alguma coisa. Se é uma bomba de água, ela serve para aspirar, para puxar a água, certo? Então, letra A: aspirar a água do reservatório de expansão e levá-la ao radiador. Letra B: aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para esfriar. Letra C: levar a água do reservatório de expansão até as câmaras de resfriamento do motor. Ou letra D: aspirar a água arrefecida pela bateria. Já vou parar por aqui, porque ela não vai aspirar a água da bateria, tá? Esquece, porque a água da bateria não tem nada a ver com a água do radiador. Então, a resposta correta será a letra B de bola. Aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para resfriar. Radiador é aquela peça que parece um favo de mel que fica na frente do carro, que serve para resfriar a água. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em: vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade e sempre serão 4. Ele quer saber quais que são elas. Letra A: vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Letra B: vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Letra C: vias de acesso, de ligação, radiais e diametrais. Ou letra D: vias expressas, locais e tributárias. Se você ficou na dúvida, pessoal, a resposta correta é a letra B: vias locais, 30 km por hora, coletoras, 40 km por hora, arteriais, 60 km por hora e trânsito rápido, 80 km por hora. E eu já vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre cada uma. Já nessa questão aqui, ele está perguntando sobre as vias rurais. Vias rurais são as vias que estão fora da cidade. Letra A: rodovias vicinais e vias de trânsito rápido. Trânsito rápido não tem como, que nós já vimos que ela é uma via urbana. Letra B: rodovias e estradas. Letra C: rodovias, estradas e estradas vicinais. Ou letra D: rodovias pavimentadas e rodovias vicinais. A letra D, pessoal, ela é quase assim na trave, porque o termo correto é rodovias e estradas. As rodovias pavimentadas, elas são chamadas, né, de rodovias, e as rodovias vicinais são as vias que não têm pavimento, mas o termo correto é estradas. Então, as vias rurais são as rodovias e estradas, que são as vias que estão fora da cidade. Lembrando que via é toda e qualquer superfície por onde transitam pessoas, veículos ou animais. As vias são classificadas ou subclassificadas em rurais e urbanas. Rurais são as que estão fora da cidade e as urbanas as que estão dentro da cidade. As rurais, elas vão ser classificadas em rodovias e estradas. Quando for rodovia de pista simples, é 100 km por hora a máxima. Quando for pista dupla, 110. E no caso de estradas, 60 km por hora. Já as vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. E local, 30 km por hora. Lembrando que essas são as velocidades máximas, que a mínima será sempre a metade da máxima. Por exemplo, trânsito rápido, a máxima é 80, a mínima será 40. E como prometido no começo deste vídeo, quero reforçar com vocês a sinalização. Então, as placas que nós temos hoje, nós vamos ter placas vermelhas, placas amarelas, verdes, azuis e brancas. E cada uma tem um significado de acordo com a sua cor. Toda sinalização que for vermelha, ela é de regulamentação, que são as placas vermelhas. São as únicas que o seu desrespeito gera multa. Elas ditam o quê? Condições, proibições, obrigações ou restrições na utilização das vias. Elas dão
ordem e o desrespeito a essas ordens gera multa. Já as plaquinhas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. Você vai encontrar uma curva, por exemplo. Já a sinalização de indicação, ela vai ser composta pelas placas verdes e azuis e também as brancas. As placas verdes e azuis são as que vão identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares. Já as plaquinhas na cor branca, elas têm a função educativa, ou seja, de educar o comportamento dos usuários. Por exemplo, motociclista use capacete, crianças no banco de trás, motorista use cinto, entre outras. É apenas a função de educar os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando-se. Neste caso, é o alinhamento e a regulagem, ou seja, se eles estão iluminando na mesma direção, se eles estão na mesma altura, ali bem posicionados no local que deve ser. Quando é luz baixa, um pouquinho mais abaixo, quando for luz alta, um pouquinho mais alto. Então, alinhamento e regulagem. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem comete. Lembrando que dirigir alcoolizado é infração e também crime de trânsito, sem contar que gera suspensão direta por 12 meses, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra infração. Ele pode estar zerado de pontuação, zerado de infração, mas se ele for pego dirigindo sobre a influência de álcool, ou seja, se ele for pego dirigindo alcoolizado, vai gerar suspensão direta da habilitação. Infração, crime de trânsito e suspensão direto por 12 meses. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele fala em evitar, é aquilo que o motociclista não deve fazer. Ele não deve circular entre as faixas de tráfego. Então, ele deve evitar circular entre as faixas de tráfego. Uma das condições primordiais para que um condutor venha a desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução de veículo é que tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Lembrem-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, independente a quanto tempo a pessoa tem a carteira, ou qual tipo de veículo dirige, se é um veículo mais antigo, se é um veículo mais novo, se está na PPD ou se já tem 50 anos de carteira, os direitos e os deveres no trânsito são os mesmos. Então, tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. E sempre agir com cortesia, solidariedade, ser amigáveis, avisar e ajudar. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única. Esta regra também é válida para os pedestres. Pedestres e ciclistas devem manter-se em fila única sempre. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, até a parada total do veículo. Essa distância que ele se refere é a distância de parada, que nada mais é que a soma da reação, que é do momento em que ele vê o perigo e aciona o freio, mais a frenagem, que é do momento em que ele aciona o freio até a parada total do veículo. Então, juntando reação mais frenagem, vai gerar a distância de parada, que é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo, aciona os freios
até a parada total. Distância de parada, que é a soma da reação mais a frenagem que gera a parada, ou seja, desde o momento que ele vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com multa e remoção. Mas, prof, por que remoção? Se a remoção é só quando tiver estacionado de maneira irregular. Pois bem, qual que é a identificação externa dos veículos? Como que ela é feita? Por meio das placas. Se esse veículo não pode ser identificado externamente, se ele causar uma infração, furar um sinal vermelho, ou mesmo se ele vier atropelar alguém, não vai conseguir identificar que é ele. Por isso é que vai gerar a remoção do veículo, certo? Mas aguenta aí que eu já vou explicar para vocês uma questão bem interessante, que é a diferença entre multa, que é uma penalidade, a remoção e a retenção. A nossa segunda questão, ela fala que em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Neste caso, será do trem. Por quê? O trem ele é maior, ele vai demorar muito mais tempo para parar. Então, por isso é que a preferência será do trem. Claro, né, respeitadas todas as demais sinalizações, a preferência será sim dos veículos que se deslocam sobre trilhos. Pois bem, multa, pessoal, tanto multa quanto cassação, quanto suspensão, é uma penalidade. É quando nós temos uma atitude errada, ok? Na sequência, nós vamos ter a retenção e a remoção, que são medidas administrativas, certo? Então, multa, cassação ou suspensão são penalidades. A retenção e a remoção, elas são medidas administrativas, que sempre irão começar com a letra R. A retenção é quando tem algo para arrumar. Por exemplo, o condutor está andando sem cinto. Tem algo para arrumar? Tem. Então, vai gerar a retenção para a regularização. Já a remoção vai acontecer quando esse veículo estiver estacionado de maneira irregular, em local errado, em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. E claro, não esqueçam do detalhe quando ele tiver ou ele não tiver com as placas legíveis, quando ele tiver com problema na placa, né, não puder ser identificado, também irá gerar a remoção. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas. As placas de regulamentação, que são todas as plaquinhas vermelhas, as quais ditam regras, restrições e obrigações. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar uma reforçada com vocês sobre a sinalização que nós temos hoje em vigor. A segunda questão diz que, em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar. Neste caso, luz baixa dos faróis. Aí, pessoal, tem dois detalhes importantes. Primeiro, sempre que tiver apenas neblina, lembre-se de dois itens: reduzir a velocidade, luz baixa ou luz de posição. Tem neblina? Reduz velocidade, luz baixa ou luz de posição. Porém, ele pode cobrar neblina intensa, quase dificultando, né, vocês visualizarem a pista. Aí, nesse caso, vocês irão procurar, né, irão parar fora do acostamento, tipo num posto de combustível ou algo assim. É bem importante vocês anotarem aí. Neblina, primeiro, reduz velocidade, luz baixa ou luz de posição, ok? Neblina muito intensa, vocês irão procurar um local fora da pista de rolamento, como um posto de combustível, algo assim, para parar
e aguardar a melhora da visibilidade. É bem importante vocês entenderem esses dois termos. Quando for só neblina, vocês terão a opção de reduzir velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição. Agora, se for neblina muito intensa, aí vocês irão parar sim, só que cuidem, fora da pista de rolamento. E como prometido, vamos dar uma reforçadinha na nossa sinalização. Então, as placas que nós temos hoje são as placas de regulamentação, advertência e indicação. Placa de regulamentação são todas as placas vermelhas. São as placas que ditam ordem, que ditam regra. E se vocês desrespeitarem as placas vermelhas, vai gerar multa sim. Então, as placas vermelhas, que são as que geram multa, elas vão ditar o quê? Condições, proibições, obrigações ou restrições. Já as plaquinhas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Por exemplo, vai ter uma curva à frente. Já as placas de indicação são umas plaquinhas coloridas, as verdes, as azuis e as brancas. Quando falarmos nas verdes e nas azuis, são as que irão identificar as vias, os locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, e aí vai entrar as plaquinhas brancas, que são as placas educativas, que irão educar o comportamento dos usuários. Por exemplo, motociclista use capacete, crianças no banco de trás, condutor use o cinto de segurança, entre outros. E também vocês vão ter as placas de atrativos turísticos, que poderão ser tanto na cor marrom quanto na cor branca. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até o